Capítulo 14. A Forja e o Fantasma. O tiro ecoou na mata como um trovão seco, um som que parecia rasgar o tecido do silêncio de Malkorum. O veado cambaleou alguns metros, as patas fraquejando sobre as folhas úmidas, antes de cair. Ele ainda estava vivo, os flancos subindo e descendo num ritmo desesperado, tentando entender o erro fatal de ter existido no lugar errado, na hora errada. Danny, aos 12 anos, ficou parado, a espingarda pesada demais para suas mãos pequenas, o cheiro de pólvora queimada impregnando suas narinas. O pai aproximou-se sem pressa, a bota esmagando os gravetos com uma autoridade mineral. "Não acabou", disse o homem, a voz desprovida de qualquer calor. Do bolso do casaco de caça, ele tirou uma faca. O cabo era de osso gasto, mas a lâmina brilhava, limpa demais para o trabalho sujo que se seguiria. Ele a entregou a Danny. "Um homem aprende cedo a ser forte", falou baixo, o olhar fixo no filho. "E você vai precisar disso no futuro, Bento. A piedade é o luxo dos que morrem cedo." O animal gemia. Não era um som alto, era um lamento quebrado, um chiado de ar escapando por um pulmão perfurado. Benny engoliu seco, sentindo o peso do aço em sua palma. O pai não o tocou, não o confortou, apenas observou. Ele sempre fora o espectador da destruição do filho. Benny ajoelhou-se na terra fria. Suas mãos tremiam, mas não era de medo. Era a última resistência da hesitação humana sendo esmagada. A faca entrou uma vez, depois outra. O som da vida parando foi um silêncio súbito e absoluto. O pai assentiu, satisfeito. A vida é um cálculo de quem empunha a lâmina. Anos depois, o tic-tac do relógio na sala de estar repetia o mesmo ritmo daquela floresta. Regular, implacável. O pai estava sentado na poltrona de couro rachado, um copo de uísque barato na mão, olhando para o vazio, como se revisasse fantasmas antigos. Quando Benny entrou, os olhos dos dois se cruzaram. Era o mesmo silêncio de anos atrás, o mesmo acordo tácito selado com sangue. "O inspetor esteve a perguntar por ti na escola", disse o pai, a voz rouca. "Anda a remexer no lixo do passado. Quer saber como eu te criei?" Danny parou no meio da sala, a luz pálida da lua entrando pela fresta da cortina. "Ele quer entender como a lâmina foi forjada", respondeu Benny. "Só esquece que o ferreiro também sangra no processo." O pai sorriu de lado. Orgulho, naquela casa, nunca fora carinho. Era vaidade transferida. Ele vira o que Benny fizera nos jornais, nas entrelinhas dos crimes que a polícia não conseguia resolver. "Eu fiz de ti alguém que não se dobra." Se ele chegar perto da verdade, vai perceber tarde demais que foste treinado para ganhar. Sempre. Benny não respondeu. Subiu as escadas, entrou no quarto e trancou a porta. Ajoelhou-se perto da cama e puxou um volume pesado escondido sob o estrado. A capa de chuva preta. O tecido era grosso, sintético, comprado em uma cidade vizinha há meses, impossível de rastrear. Ele passou a mão pelo material frio. Aquilo não era um disfarce. Era um símbolo de existência. Às 2 da manhã, no porto de Malkorum, o ar cheirava a salitre e óleo diesel. Velázquez observava o galpão 4 com os olhos injetados de quem já não distinguia o cansaço da obsessão. "Ele está ali", murmurou Joshua, os binóculos focados em um vulto entre os contentores de carga. "Se ele se mexer, a gente fecha o cerco." "Espera", ordenou Velázquez. "Predador não corre, ele testa o terreno." De repente, a figura surgiu, alta, silenciosa, a capa longa ondulava ao vento como se tivesse vontade própria.
uma mancha de escuridão absoluta contra o cinza do porto. Joshua prendeu a respiração. A figura parou diante da janela do escritório de Igor. O som do vidro partindo ecoou como um tiro. Dentro do galpão, Igor gritou. Um som de pânico puro, despido de qualquer valentia. Ele disparou sua arma sem mirar, as balas rasgando a chapa metálica e a noite. "Vou te matar, seu desgraçado", gritava Igor, cego pelo medo. A figura da capa virou e correu. Não era uma fuga desesperada. Era uma corrida precisa, atlética. "Agora", gritou Velázquez. A perseguição foi caótica. Becos estreitos, escadarias de ferro rangendo. O som da respiração pesada dos policiais, abafando os passos leves do fugitivo. Velázquez quase o alcançou. Ele viu a ponta da capa dobrar uma esquina de tijolos. Quase. Mas a figura saltou uma vedação alta com uma agilidade sobre-humana e sumiu no labirinto de becos. "Perdemo-lo", rosnou Joshua, socando o capô de uma viatura. O rádio na cintura de Velázquez chiou. Uma voz urgente cortando a estática. "Inspetor, chamada de emergência. Residência dos Valérios. Tentativa de invasão em curso." O suspeito da capa de chuva foi visto nos arredores. Velázquez sentiu o estômago afundar. A lógica gritava em seu ouvido, mas era uma lógica impossível. O porto ficava a quilômetros da casa de Benny. O tempo não fechava. Quando chegaram à casa, Benny estava sentado nos degraus da varanda, enrolado em um cobertor xadrez. Ele tremia visivelmente, o rosto pálido sob as luzes das viaturas. O pai estava ao lado dele, a velha caçadeira em punho, os olhos fixos na mata. "Ele esteve aqui", disse Benny, a voz falha, os dentes batendo. "Eu vi pela janela do quarto, a capa preta. Ele tentou forçar a porta." Velázquez olhou para a estrada escura. Depois para Benny. Depois para o relógio em seu pulso. A física dizia que era impossível, mas a evidência ocular e o pânico de Benny diziam o contrário. Por trás da casa, a mata escura parecia observar tudo em um silêncio cúmplice. O plano estava completo. Charles, desesperado para provar sua lealdade e treinado por Benny durante as tardes na escola, correu pelo porto usando a segunda capa. A polícia vira exatamente o que Benny queria que vissem. 2 monstros no mesmo lugar. Ou um monstro capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por um segundo, o tremor de Benny cessou. Seus olhos encontraram os de Velázquez no meio da confusão. No fundo daquelas pupilas não havia medo. Havia o mesmo brilho frio da floresta, da faca, do primeiro ensinamento do pai. O jogo não tinha acabado. Benny apenas aprendera a jogar com o tabuleiro inteiro.